Eu não sei porquê, mas eu ainda me surpreendo quando as pessoas não entendem que o yoga é a meditação. Eu repito isso com bastante frequência em vários vídeos, até porque esse entendimento ele é o entendimento essencial para tudo no yoga. Ele é o entendimento essencial do yoga e é o entendimento que pauta tudo que se faz no yoga. Ou seja, ele é o passo zero do yoga. Toda a vida de yoga deveria começar no entendimento dessa ideia, que não é uma ideia, é a própria realidade do yoga, é a própria natureza do yoga. O yoga é meditação. Isso é fácil compreender quando a gente vai na origem do conhecimento. Então, se você pega, por exemplo, Light on Yoga, o livro clássico do Iyengar, e você vai folhear aquelas centenas de páginas, vai ver aquela lista enorme de posturas com descrições demoradas sobre posturas as mais variadas, as mais difíceis. Dificilmente você vai sair da leitura desse livro com a certeza de que yoga é meditação. Porque mesmo que ele tenha dito isso rapidamente lá no comecinho do livro, ele nem chega a dizer isso de forma explícita, né? Na sequência você vai se deparar com uma porrada de posturas, de descrições técnicas de posturas, que dizem uma coisa só, subliminarmente. Yoga é ginástica postural. Ou seja, não adianta dizer rapidamente, sutilmente, que o yoga é meditação, que o yoga é um caminho espiritual, se nas centenas das outras páginas que compõem aquele livro, o autor diz o contrário. E é isso que acontece no yoga hoje em dia. Você vai fazer uma aula, você vai numa escola de yoga, você vai fazer uma aula numa academia de ginástica. Tudo aquilo está tão envolvido por uma atmosfera de fitness, de bem-estar, de desenvolvimento corporal, que se torna praticamente impossível entender verdadeiramente que o yoga é meditação. Não adianta se o professor, se a professora fala isso explicitamente. Não adianta, porque esse professor, essa professora, passou ali 60 minutos, 90 minutos de uma prática quase toda dedicada à prática de postura. Você vai para a aula de yoga, entre aspas, procurando esse desempenho postural, esse desempenho corporal. O professor, interessado em atender os seus interesses, né, como cliente, oferece isso, porque é o que você busca. Ele pode até se sentir meio encabulado, meio envergonhado de ficar só nisso. E aí, no meio da prática, ele vai falar duas ou três coisinhas que lembram vagamente a ideia de que o yoga é meditação. No final da aula, ele pode passar uma mensagem ali motivacional, uma coisa mais espiritual, um discursinho mais nova era, que lembra vagamente que yoga é meditação. Mas aquilo não foi inserido na prática. Você não aprende o sentido prático daquelas falas. E aquilo vai virar só mensagem de inspiração para postagem em rede social. Não vai passar disso. Você não vai conseguir trazer para a sua prática esse fundamento que é o yoga é meditação. E aí, desse modo, a sua prática vai permanecer onde sempre esteve, no plano da performance corporal, no plano do desenvolvimento corporal, que eventualmente, em casos muito excepcionais, podem até levar o praticante a procurar um livrinho que vai trazer mensagens de inspiração, palavras de inspiração que vão lembrá-lo de que existe uma dimensão não corporal na prática do yoga, que existe uma dimensão transcendental na prática do yoga,
porque, afinal de contas, aquilo foi criado por mestres, por sadhus, por rishis, por swamis, que não tinham a menor relação com prática de crossfit, com práticas de alongamento, com práticas de musculação, de fortalecimento corporal, de colocar o pé atrás da nuca. E eles falavam de yoga. E aí, em algum momento, pode dar um clique na sua cabeça e falar, opa, peraí, existe um outro universo relacionado ao yoga. E aí talvez você possa, de forma quase acidental, se aproximar desse sentido profundo do yoga. Mas, como eu disse, são casos extremamente raros. Basicamente porque existe toda uma cultura que ensina e que enfatiza o oposto disso. Mesmo que o professor fale durante a aula que yoga é transcendência, que é importante perceber essa paisagem interior, silenciar a mente, e daí? Se no momento seguinte ele já está mandando você segurar a ponta do seu pé de um tal jeito, girar o seu braço de um outro jeito, a coisa não bate. Realmente adianta muito pouco falar de transcendência numa aula que consiste quase toda em alongar, fortalecer, flexibilizar o corpo. Não adianta falar de transcendência. Não adianta falar de desidentificação. Não adianta colocar a frase motivacional do Yogananda. Aquilo nunca vai ser uma prática de yoga no seu sentido original, profundo, verdadeiro e essencial. Como é que se sai disso? A única forma de sair disso é se expondo intencionalmente aos fundamentos do yoga. Vai ler os Yoga Sutras, pode até parecer clichê. De uma certa forma é um pouco clichê, né? Porque afinal de contas, quase todos esses professores de sistemas modernos, eles leem e recomendam a leitura dos Yoga Sutras. Só que, no momento seguinte, eles estão lá novamente, né? Alonga o tronco para frente, torce, expirando. Estão falando do corpo novamente. Mas o que resolve é ler os Yoga Sutras, é se expor às raízes, aos fundamentos do yoga, lembrando que essas coisas dizem respeito à sua prática. Isso é o mais importante. Ler um livro tão curtinho como os Yoga Sutras, são 195 versos, alguns contabilizam 196, mas enfim, diferenças menores aí. Todo mundo é capaz de ler um livro tão curtinho, mas quase ninguém é capaz de pegar esse livro curtinho e se perguntar, bom, mas como raios isso determina a minha prática? Como raios eu posso aplicar isso no meu yoga? Quase nenhum professor explica isso. Basicamente porque quase nenhum professor entende que o yoga é meditação. Então é necessário não apenas acessar cada vez mais o conhecimento original, o conhecimento tradicional, como principalmente acessá-lo não como alguém que entra no museu, não como alguém que entra numa biblioteca para ficar folheando a enciclopédia, não como alguém que se depara com um conhecimento exótico que vai ser interessante porque é exótico, porque é diferente, porque é bonitinho, porque, enfim, está pintado de laranja. Mas como alguém que está diante de um conhecimento vivo, que não apenas pode, como precisa ser aplicado à sua vida de yoga. Precisa ser aplicado de forma prática.
Aí alguém vai dizer assim, mas os Yoga Sutras não são um manual prático. Concordo. Os Yoga Sutras são uma apostilinha complementar aos ensinamentos que o Patanjali transmitia para os seus discípulos. É quase como se fosse um guia rápido, um resumão dos ensinamentos que o Patanjali passava para os discípulos dele, sem o objetivo de pautar a prática. Basicamente porque a prática é pautada, sabe pelo quê? Não por livro, mas pelo guru. É o guru, ou mestre, né? Tem muita gente que torce o nariz para a palavra guru, azar o seu. Mas quem preferir, entenda mestre, né? É o mestre que vai dizer como aplicar os Yoga Sutras na sua prática. Como é possível usar uma obra antiga como os Yoga Sutras como elemento fundamental da sua prática. Como é possível tomar todos esses conhecimentos antigos, muitos deles expressos nos Shastras, né, nas escrituras antigas, e fazer com que isso seja o elemento central da sua prática. Porque só assim, tendo o conhecimento original como elemento central da sua prática, é que esse monte de lixo que tem sido vendido como yoga vai deixar de ser o elemento central da sua prática. Só assim, esse monte de ginástica vai deixar de ser o elemento central da sua prática. Não tem outro jeito. Você precisa se expor ao conhecimento tradicional, ao conhecimento original, aos ensinamentos dos mestres e precisa, ao mesmo tempo, deixar de confiar excessivamente em professores de ginástica que estampam o nome de yoga na testa, mas que são professores de ginástica. Não tem outro caminho.